Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a matéria nova, né? Princípios da ótica geométrica. E a gente vai começar essa matéria nova, né? Essa fase nova do nosso livro, inclusive, tá certo? Com exercícios que eu separei aqui agora para a gente fazer, um pouquinho mais simples, exercícios mais conceituais, tá certo? E que mostram mais ou menos a parte inicial da matéria, tá certo? E a partir daí, depois, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a mexer mais com exercícios do PAS, do Enem, né? Mais de vestibulares mesmo, como a gente já vinha fazendo, tudo bem? Vamos começar então. Gente, os exercícios. O primeiro fala o seguinte: em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observado numa faixa ao sul do Brasil o último eclipse solar do milênio. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse como esse poderia ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Desses 3 corpos, qual deles faz o papel de anteparo, qual é a fonte e o obstáculo? Letra C, em que fase da Lua ocorre o eclipse solar? Então ele está falando sobre o eclipse solar total do milênio, né, gente? Um eclipse solar total. Vamos lembrar o que seria isso? Então, basicamente, gente, um eclipse ele tem constituição de 3 corpos, né, celestes: o Sol, a Terra e a Lua, tá? É do alinhamento desses astros aí que a gente tem os nossos eclipses, tanto solar quanto o lunar, tá certo? Então, olha só, o que seria o eclipse solar? O nome do eclipse, gente, faz referência àquele corpo que vai ser encoberto, né? Então, no caso do eclipse solar, o corpo que vai ser encoberto vai ser o Sol. Tá? Então você vai tentar evitar ou tampar a visão do Sol, tá bom? Então a gente precisa alinhar esses 3 corpos de modo a tampar a visão do Sol para um observador na Terra. Então na verdade o Sol está aí, né? A Terra está aqui, e quem vai tampar o Sol, né, que vai chegar até a Terra, seria a Lua, tá certo? Então o fato seria o seguinte: os raios de Sol, né, gente, eles vão em todas as direções. Aqui eu estou desenhando os mais importantes para explicar o assunto, né? Imagina aí das extremidades, e eles pegam lá na extremidade da Lua. Então a gente vai ver que você vai ter uma região da Terra que não vai ter a iluminação direta desses raios, né? Essa regiãozinha vai ser uma região de sombra. Lembrando, né, gente, o Sol joga luz para todos os lados. Então, mesmo ponto, poderia ter vários outros raios de luz saindo daquele mesmo ponto, lá tanto em cima quanto embaixo. Eu vou desenhar mais 2 aqui para vocês verem o seguinte: esses 2 últimos que eu coloquei, eles também produzem sombra, mas a sombra que eles estão produzindo, né, é diretamente iluminada pelo Sol também. Então vai ser uma sombrinha um pouquinho mais fraca, né? Então você vai ter 2 regiões de sombra aí, basicamente. Uma sombra mais escura, que essa aí não adianta, você pode pegar a régua e tentar ligar o Sol aí em qualquer posição dessas que eu desenhei, que você não consegue iluminar aquela partezinha mais escura lá da figura, né? Tá em azul lá, tá certo? E existe uma outra mais a cinza aí nesse caso, você até tem uma sombra em relação a um ponto, mas ela é iluminada em relação a outros pontos, tá certo? Então a gente teria o que a gente chama de sombra e penumbra, tá? A sombra você não recebe luz de lado nenhum, então a pessoa, por exemplo, na Terra, que estivesse nessa região aí, não estaria vendo luz nenhuma vindo do Sol, é como se fosse a noite ali para ela, embora seja dia. Repare que esse lado da Terra está virado para o Sol, é dia, mas a Lua está encobrindo completamente a visão do Sol, tá certo? E essa cobertura que você faz do Sol faz com que a pessoa nesse lugarzinho aí não receba luz direta solar, tá certo? Então ela vai praticamente achar que está à noite, tá bom? E quem está na região de penumbra também tem um bloqueio parcial da luz do Sol. Então quem está em penumbra vê o eclipse solar aí de uma maneira parcial, é um eclipse parcial do Sol. E quem está na sombra vê um eclipse total do Sol, né? Totalmente bloqueado. Tem uma curiosidade também que vale a pena a gente comentar aqui, já que a gente está falando nisso, né? Que para quem está nessa região de sombra, devido às distâncias da Lua para a Terra e do Sol para a Terra, o tamanho da Lua cobre exatamente o tamanho do Sol. O diâmetro da Lua aí vai cobrir exatamente o diâmetro do Sol. É uma coincidência, né? Uma feliz coincidência que permite sim que o Sol seja encoberto perfeitamente pelo tamanho da Lua nessa posição, tá bom? Então vamos lá. E o que seria o eclipse lunar, né? O eclipse lunar, o próprio nome já diz, quem vai estar encoberto vai ser a Lua. Então a gente vai encobrir a visão da Lua, né?
E um corpo vai ter que bloquear essa visão. E quem seria esse corpo? No caso, o que vai bloquear a visão da Lua vai ser a própria Terra, tá certo? Porque a Terra vai bloquear os raios do Sol que vão atingir a Lua e vai impedir que a gente veja a Lua da maneira mais correta. Então, na verdade, a ideia é que a Terra esteja no meio da linha que une o Sol e a Lua. Nessa posição que está aí a figura, você pode ver que o Sol ilumina a Lua. Uma pessoa que, por exemplo, está ali no mapinha do Brasil, ali embaixo, né, veria a Lua, veria o Sol batendo na Lua, então ela veria a Lua, tá certo? Só que aí, olha só, se a gente for estender dois raios, como a gente fez da outra vez, a gente vai ter aí um chamado cone de sombra produzido pela Terra. E a Lua, ao penetrar nesse cone de sombra, ela não vai mais poder ser vista pelas pessoas, né, que à noite estariam vendo a Lua aí, tá certo? Esse seria o chamado eclipse lunar total, tá certo? Quando ela está totalmente dentro desse conezinho de sombra. E quando ela vai saindo, vai ficando parcial até que não tenha mais eclipse, né? Até que você consiga ver a Lua, né, na noite de quem está naquela região, tudo bem? Então agora a gente pode responder as perguntas. Quais são os três corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Que eclipse? O eclipse solar total do milênio, né? Se é um eclipse solar, os três corpos envolvidos aí foram o Sol, a Terra e a Lua. Tudo bem. Desses três corpos, qual deles faz o papel de anteparo, qual é a fonte e qual é o obstáculo, né? Então a fonte seria o Sol é a fonte de luz, tá certo? O que vai fazer o papel de anteparo, que vai receber a sombra, vai ser a Terra. E o obstáculo à passagem da luz seria a Lua, tá certo? Então, ó, o anteparo a Terra, a fonte seria o Sol e o obstáculo seria a Lua. E em que fase da Lua ocorre o eclipse solar? Né? Lembra que a Lua tem algumas fases, né? Fase crescente, minguante, Lua cheia, Lua nova. Né? Em qual dessas fases é possível que a gente veja o eclipse solar? Tá? Então vamos lá, vamos tentar lembrar um pouquinho. Imagina essa situação aí, que é o eclipse solar, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Mas nessa situação, repare que quem vê o eclipse, aquela pessoa, por exemplo, que está ali, quem presencia o eclipse, que está ali na região ou de penumbra ou de sombra, né? Vamos pensar no eclipse total, na região de sombra, aquela mais escurinha ali, que não está recebendo luz nenhuma. Repare que essa face da Terra está voltada para o Sol. Então é dia. E se é dia e a Lua está na frente desse dia, né? A pessoa que está lá do outro lado da Terra, à noite, não vê a Lua. Portanto, essa é uma fase em que a gente não vê a Lua noturna. Essa é a chamada Lua nova, tá certo? Então, na Lua nova é que ocorre a visão do eclipse solar total, tudo bem? Mas não é em toda a Lua nova, tá bom? Por que não é em toda a Lua nova, né? Porque se fosse assim, uma vez no mês a gente teria um eclipse total, né? Em alguma parte do planeta. E não é isso que acontece. Demora anos para acontecer esse eclipse total. O que acontece, gente, é que a Lua, ela gira em torno da Terra aí, mas não no mesmo plano que liga a Terra e o Sol. Ela está ligeiramente fora do plano de giro da Terra e com o Sol. Por isso, mesmo que ela esteja na frente da Terra, por exemplo, nessa figurinha aí, ó, se ela estiver exatamente na frente da Terra, né, na linha que une aí o Sol e a Terra, ela não vai produzir sombra na Terra. Então não vai ter um eclipse nessa situação, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: ela orbita num plano diferente do Sol e da Terra. Imagina que a situação, você tem o Sol, né? A órbita da Terra ao redor do Sol, e aí a Terra vai ocupar alguns pontos à medida que o ano vai passando, né? Essa região que eu desenhei esse primeiro aí, ela está mais próxima do Sol, seria o chamado periélio, tá certo? Repara que nessa posição aí, se a Lua estiver aí na frente da Terra, digamos assim, né, orbitando de frente à Terra, eu até representei ali por aquela sombrinha ali na linha que une a Terra e o Sol, tá? Embora ela esteja na parte de baixo, os raios de Sol não vão produzir sombra na Terra. A Lua está na frente da Terra, mas a sombra da Lua não bate na Terra. Então não há eclipse nessa situação, tá certo? Assim como também não haveria eclipse do outro lado, né? Na parte mais afastada do Sol, que é o chamado afélio, né? Então quando a Lua estiver ali na frente da Terra, né? Naquela situaçãozinha ali, mesmo que esteja na frente da Terra, a luz do Sol bate na Lua, mas não faz sombra na Terra. Então a gente também não teria eclipse naquela situação ali em nenhum momento,
tá certo? Quando é que a gente poderia ter eclipse? Quando a luz do Sol bater na Lua e produzir uma sombra na Terra. Isso só acontece em duas posições aqui, basicamente, né? O próximo dessas posições. Aqui, nessa regiãozinha, quando a Terra estiver passando nessa situação e a Lua, né, estiver exatamente entre o Sol e a Terra, no plano do Sol e da Terra, isso não acontece toda hora, repare que o plano de órbita da Lua é diferente, né, da Terra e do Sol, ou do lado de cá, né, quando a Lua estiver na sua trajetória, passando ali ao redor e atravessar bem na linha que une o Sol e a Terra. Isso tem que ser uma coincidência muito grande, ou seja, a Terra precisa estar nessas posições e a Lua também precisa estar nessa mesma posição. Não adianta nada a Terra estar aí e a Lua estar em outra posição da sua órbita. Por isso que demora tanto para acontecer um eclipse solar total, tá certo? Próxima questão. Segundo a ótica geométrica, nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio pode ser utilizado para determinar grandes alturas de prédios, de montanhas. Então, a figura abaixo mostra, de acordo com o referido princípio, as sombras projetadas no solo de um poste de luz e de uma torre elétrica cuja altura é d. Então, ele está querendo saber qual é a altura dessa torre, sabendo que os raios de sol que atingem a torre produzem uma sombra dela aí e, ao mesmo tempo, né, nesse mesmo momento, os raios que atingem o poste produzem aquela sombrazinha ali de 10 metros. Então, como é que a gente pode fazer isso? Essa geometria, tá, utilizada em relação aos raios do Sol, a gente só pode usar devido aos raios do Sol chegarem aqui na Terra paralelos, tá, gente? Então, a gente vai usar o chamado paralelismo dos raios que vem do Sol, tá? Por que que isso acontece? Porque o Sol está tão distante, mas tão distante da Terra, que somente aquela direção única ali, né, como se você estivesse traçando um raiozinho que vem do Sol até o planeta Terra, traria os raios naquela direção. Então eles chegam aqui na Terra praticamente todos na mesma direção, tá? Por isso a gente pode usar esse paralelismo. Então como é que a gente resolveria esse exercício aí, né? Basicamente da seguinte maneira. Repara que na mesma hora que o Sol faz uma sombra da Lua, né, o Sol também faz uma sombra daquele poste. E como os raios que atingem o poste e que atingem a torre estão no mesmo ângulo, porque eles são paralelos, aqui eu estou desenhando os dois no mesmo desenho, mas não necessariamente precisaria ser no mesmo desenho, tá certo? A gente pode usar semelhança de triângulos, porque a gente consegue enxergar dois triângulos aí, tá? Um triângulo maior, que seria esse formado pela torre e sua sombra, tá? E um triângulo menor, formado pela sombra do poste e a altura do poste, tá certo? Então a gente pode, e repara, os ângulos desses triângulos, todos eles são iguais. Então eles são dois triângulos semelhantes, o verdinho e o laranja grandão, tá certo? Então a gente pode usar semelhantes triângulos. Como seria isso? A altura do triângulo grande está para a altura do triângulo pequeno, poste, assim como a base do triângulo grande está para a base do triângulo pequeno. Então repare, a gente sabe essas distâncias, né? Por exemplo, eu sei que a altura do pequeno é o tamanho do poste, 2 metros. Eu sei que a base do triângulo grande é aquele 100, laranja ali, mais o 10, é todo o triângulo laranja, tá certo? Então daria 110. E a base do pequeno é só o 10. Então, se todo mundo está na mesma unidade, não vai ter problema nenhum, basta você multiplicar normal, né? Daria 220 dividido por 10, o que daria uma altura do triângulo grande, que é exatamente a altura da torre, né? Igual a 22 metros, tá bom? Então a gente pode usar esse paralelismo para conseguir determinar alturas de edifícios, alturas de torres, alturas de árvores, que você com uma trena não conseguiria, né? Você pode usar a sombra e de alguma coisa conhecida, a distância conhecida, e fazer isso de uma forma mais engenhosa. Os antigos gregos faziam isso muito, inclusive por sombras determinar o raio da Terra, tá certo? Assim como outras distâncias astronômicas também utilizando geometria simples. Vamos lá então, a resposta do exercício seria 22 metros, letra D, tá bom? 3. Uma placa metálica retangular tem dimensões de 40 cm por 25 cm. Através de um fio que passa pelo seu baricentro, ela é presa ao teto de uma sala, permanecendo horizontalmente a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Bem junto ao fio, no teto, há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões desprezíveis. A área da sombra projetada pela placa no assoalho vale em metros quadrados quanto? Então
Então a ideia é a seguinte, a gente vai pegar uma placa quadrada, tá certo? Retangular no caso, 40 por 25, e vai erguer essa placa próximo de uma lâmpada, né? Passando pelo centro que desce pela lâmpada aí. E essa placa vai produzir uma sombra no chão, por exemplo, tá certo? Ele quer saber a área dessa sombra no chão de acordo com as dimensões que ele te deu aí. Então seria basicamente o seguinte, você tem ali a sua placa metálica, né? A lâmpada passando exatamente a linha que corta ali essa placa bem pelo baricentro, ou seja, seria um fio pendurado isso aí, deixando essa placa de maneira equilibradinha na horizontal, tá certo? E aí quando os raios de luz que saem da lâmpada atingem a placa, eles vão chegar no chão e vão produzir uma sombra com a mesma forma da placa, só que numa escala maior, tá certo? Aqui no chão. Então a gente teria essa sombra aí. O que ele quer nesse exercício é descobrir a área dessa sombra, né? Repara novamente que a gente vai poder usar triângulos aqui, tá? Então a gente pode, por exemplo, pensar num triângulo que sai lá da lâmpada e pega aqui, tem a mesma largura da nossa sombra, né? E tem a largurazinha, um triângulozinho menor, que é a largura da caixa. Então olha só, imagina esse triângulo verde ali e a gente coloca ele aqui do lado, olha só. A largura da nossa placa metálica é de 40 centímetros. Ela está a 1 metro da lâmpada e a 2 metros do chão, né, do anteparo do chão que ele falou pra gente. E a gente quer descobrir com isso qual é o tamanho da base da sombra, né, ou da largura dessa sombra aí, que no final a gente vai querer calcular essa área aí, tá certo? Então olha só, a gente desenha o esquema e tenta tirar dali uma semelhança de triângulos. Repare que a gente está tendo aqui do lado 2 triângulos, um pequenininho, né, de 1 por 40 e um grandão que tem 3 metros de altura e a base dele é X. Então a gente pode usar a semelhança de triângulos. A base do maior está para a base do menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor, tá certo? Então a base do maior seria o X, a base do menor 40 centímetros. Aqui eu coloquei 0,4 metros para ficar todo mundo na mesma unidade, tá bom? A altura do maior é o 2 mais 1, 3 metros. E a altura do menor, 1. Quando você multiplica aí 0,4 vezes 3, você vai achar 1,2 metros. Então essa é a largura da sua sombra, tá? Aí dessa plaquinha. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para achar a outra dimensão, né? O comprimento daquela plaquinha, né? Achou uma dimensão, agora vai achar a outra, né? Vamos fazer agora na direção desse triângulo azul. Você vai repetir a mesma coisa agora pensando na outra dimensão da placa, tá? E aí você pode pensar no triângulo do mesmo jeito, né? Como o comprimento é de 25 centímetros, a distância da placa até a lâmpada é 1 metro também, da placa até o chão 2 metros, e aí eu vou chamar essa direção aí de Y, né, do comprimento da sombra. Então a gente faz a mesma coisa, semelhança de triângulos, e vai ter lá que Y está para 0,25, né, a base do grandão está para a base do pequenininho, assim como a altura do grandão está para a altura do pequenininho. E aí você acha o Y igual a 0,75 metros. Então você tem as duas dimensões da sombra produzida. Como é que a gente calcula essa área agora? Basta multiplicar os dois, tá certo? Então se ele queria a área, a gente vai chegar lá e vai multiplicar. Seria a base vezes a altura, aí no caso um retângulo, né? É 1,2 que você achou, vezes 0,75 metros cada um. Quando você multiplica, você acha uma área de 0,90 metros vezes metro, ou seja, metro quadrado. Portanto, a resposta do nosso exercício seria a letra A. Tudo bem? Esse vale a pena você depois refazer em casa, hein? Exercício 4. Um dos métodos para medir o diâmetro do Sol consiste em determinar o diâmetro de sua imagem nítida produzida sobre um anteparo. Um anteparo, gente, é um obstáculo, pode ser uma parede, pode ser o chão, pode ser uma folha de papel, tá bom? Por um orifício pequeno, feito em cartão paralelo a este anteparo, conforme ilustra a figura, já vou passar a figurinha para vocês. Em um experimento realizado por esse método, foram obtidos os seguintes dados. O diâmetro da imagem era de 9 milímetros, a distância do orifício até a imagem de 1 metro, a distância do Sol até a Terra é de 1 metro, 1,5 vezes 10 a 11 metros, tá certo? Isso aí a gente consegue essa informação de outras maneiras, né? A gente sabe que o tempo que a luz do Sol gasta para chegar aqui é de aproximadamente 8 minutos, e a gente conseguiu já medir bem em tempos muito passados, já se sabia estimar essa distância do Sol à Terra por métodos bem engenhosos, também utilizando sombras, né? E outras coisas. Então, olha só, qual seria então aproximadamente o diâmetro do Sol medido por esse método? Então, vamos lá, tentar mostrar como é que seria. A ideia é você tem aí o Sol, pega um cartãozinho, faz um furinho nesse cartãozinho, o orifício,
a luz do sol passa pelo furinho e vai produzir uma imagem na parede, na outra folha de papel, né? Então seria basicamente esse esqueminha aqui, ó, tá bom? Onde naquela imagem o diâmetro dela tem 9 milímetros, tá bom? Então repara, você aí tem de novo dois triângulos semelhantes, porque os ângulos ali próximo ao orifício, né, opostos pelo vértice, são iguais. Então você tem dois triângulos semelhantes. E a gente pode usar a semelhança desses dois triângulos aí, o que vai do Sol até o orifício e o que vai da imagem ao orifício, e tentar, por semelhança de triângulos, achar o diâmetro do Sol, tá? Que é a pergunta do exercício. Então vamos lá, seria o seguinte, ó, a distância do Sol até o orifício está para a distância da imagem até o orifício, assim como o B Sol, que seria a base desse triângulo do Sol aí, que seria exatamente o diâmetro do Sol, está para o diâmetro da sua imagem. Como ele me deu esses valores todos, olha só, a distância do Sol até o orifício seria a distância do Sol até a Terra, basicamente, né? 1,5 vezes 10 a 11 metros. A distância da imagem ao orifício foi dada, né? Vale 1 metro. O B Sol que eu chamei ali, né? A base do Sol, ou simplesmente o diâmetro do Sol, é o X, é o que a gente quer saber. E a base, né, do triângulozinho menor, que seria o da imagem, que seria exatamente o diâmetro da imagem, 9 milímetros. E repara, tem um em milímetros, os outros estão em metros. Se eu cortasse os metros, a resposta vem em milímetros, tá certo? Corto o M com o M lá, fica só milímetros no final. Seria 9 vezes 1,5 vezes 10 a 11 milímetros, tá bom? Multiplicando, você vai achar 13,5 vezes 10 a 11 milímetros. Como cada mili é 10 a menos 3, 10 a 11 menos 3 dá 8. Então, daria 13,5 vezes 10 a 8 metros, tá bom? Converti ele. E aí a gente vai achar agora qual a resposta do exercício. A resposta seria o seguinte. Eu achei que era 13,5 vezes 10 a 8 metros, que é a mesma coisa de 1,35 vezes 10 a 9 metros. Portanto, por comparação indireta, e cuidado para não marcar errado, né? A B e a D são muito parecidas aí, só a escala de 10 é que muda. Seria a letra B de bola, tudo bem? 1,35 vezes 10 a 9 metros. Esse é o diâmetro do Sol. Repara, apenas com um cartãozinho furado, né? Se você souber qual é a distância do Sol à Terra, ou estimar essa distância, você pode estimar qual seria o tamanho do Sol. Olha que interessante. Questão 5. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmara escura de orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Um objeto luminoso em forma de L encontra-se a 2 metros do orifício e sua imagem no anteparo é 5 vezes menor do que seu tamanho natural. Esboça a imagem vista pelo observador indicado na figura e determine a largura D da câmara. Então, gente, na verdade essa câmara escura aí nada mais é que uma caixa fechada, como se fosse uma caixa de papelão, né, uma caixa de sapatos, em que você faz um único furinho lá na frente. A luz que sai do objeto ali, mesmo que ele não seja um objeto luminoso, seja um objeto iluminado, por exemplo, a luz de uma lâmpada bateria nesse Lzinho, tá certo? E ela batendo no Lzinho refletiria lá para dentro da caixa, né? E essa luz cruzaria aquele obstáculozinho, aquele orifício, e formaria uma imagem no fundo da caixa. Só que esse fundo estaria pela parte de dentro. O que a pessoa faz? Essa face que está voltada para o olho da pessoa atrás da caixa, ele coloca como se fosse um vidro fosco, um papel de seda. E aí você projetaria a imagem aí e a pessoa poderia olhar, tá certo? Vamos ver isso melhor. Olha como é que seria isso, né? Você tem aí o L e aí a luz que sai desse cara, eu vou numerar aí ou identificar 3 pontos. Você pode fazer isso no exercício também, tá? Um laranja, um verde e um azulzinho. Repara, a luz sai do laranja, por exemplo, ela atravessa lá o furinho e vai bater no fundo da caixa, deixando ali a imagem no ponto laranja, tá certo? A luz que sai do verdinho atravessa o furinho e vai produzir a imagem do furinho verdinho. E a luz que sai ali do azulzinho vai lá, atravessa e forma a imagem no pontinho azul também. Repara, gente, esses raios se cruzam, né? Entre a imagem e o objeto. Então, na verdade, o que era a parte mais alta fica na parte mais baixa da imagem. O que era direita vira esquerda na imagem, tá certo? Então, a pessoa que está atrás da caixa, se essa imagem for projetada num papel de seda, por exemplo, o que ela veria seria aquela letra L como se fosse aproximadamente um 7 ali, né?
Olha só, essa seria a imagem vista, o esboço da imagem observada pela pessoa atrás da caixa, tudo bem? O que mais? Ele quer saber qual é a largura dessa caixa, sabendo que essa imagem é 5 vezes menor do que o objeto. Então a gente pode usar a equação lá da câmara escura, né? I sobre O é igual a DI sobre DO. O que é o I? É o tamanho da imagem, a altura da imagem. O que é o O? Tamanho do objeto, a altura do objeto. DI é a distância da imagem até o furo, que é a largura da caixa, tá bom? E DO é a distância do objeto até o furo, que seria a distância mesmo que o objeto está da caixinha que você tem aí, tá bom? Então, como ele nos deu a maioria dessas distâncias aí, olha o que acontece. O X, a imagem eu vou chamar de X, tá bom? E o O eu vou chamar de 5x. Por que eu estou fazendo isso? Ele não me deu os valores das imagens, mas falou que a imagem é 5 vezes menor do que o objeto. Então eu vou chamar o objeto de 5x para me facilitar e a imagem fica sendo o x. Um fica sendo 5 vezes menor que o outro, tudo bem? A distância da imagem até o furinho é a largura da sua caixa, é o D, que é exatamente o que a gente quer saber. E a distância do objeto até a caixa, ele nos disse que era 2 metros, que o obstáculo estava da sua caixa, tá bom? Então aí se você cortar o x aí, né, você teria que o D é igual a 2 sobre 5, portanto 0,40 metros. Essa seria o tamanho da sua caixinha que você está usando para obter essa resposta aí de uma imagem 5 vezes menor, tá bom? Nessas condições. 40 centímetros ou 0,40 metros. Exercício 6. O esquema abaixo representa um objeto situado em frente a uma câmara escura com orifício. No esquema, O é a altura do objeto, P é a distância do objeto ao orifício e P' a distância do orifício à imagem ou o comprimento da caixa. Esse dispositivo ilustra como funciona uma máquina fotográfica, onde a luz atravessa o diafragma e atinge o filme, sensibilizando-o. Chamando a altura da imagem formada de I, o gráfico que melhor representa a relação de I e P é... Ou seja, qual desses gráficos aí mostraria a relação que o I, que é o tamanho da imagem, teria com a distância que o objeto está da caixa? Ou seja, se eu aproximar o objeto da caixa, o que acontece com a imagem? Se eu afastar o objeto da caixa, o que acontece com a imagem? A imagem aumenta, a imagem diminui, ela aumenta de forma linear, não é? Ela permanece constante, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Então vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de calma. Olha só, quando você joga na formulazinha I sobre O, DI sobre DO, né? Lembra, I é o tamanho da sua imagem, O do objeto, DI é a distância da imagem ao furo, DO é a distância do objeto ao furo, tá bom? Ele nos deu alguns desses detalhes, né? Ele chamou o DI de P' e o DO de P. Então, se você multiplicar o O para o outro lado, passar multiplicando, ficaria que o I é igual a O vezes P' sobre P. Repare que o nosso gráfico é I por P, tá certo? Uma coisa em função da outra. E se você reparar também na resposta que a gente obteve aqui da nossa equação, O é o tamanho do objeto. Isso não vai mudar se você aproximar ele ou afastar. O tamanho do objeto é o tamanho dele, 1 metro, 2 metros, 30 centímetros, tá certo? E o P' é o tamanho da caixa também. A caixa não vai ficar maior ou menor, né? Mais larga ou menos larga, porque você está aproximando ela ou não do objeto. Então, O vezes P' é uma constante, é um número, tá certo? Então a gente poderia trocar os dois por um número só. Ficaria assim, que o I é uma constante dividido por P. Como o I ali está representado no eixo dos Y e o P no eixo do X, é como se fosse algo do tipo Y igual a C sobre X. Ou 1 sobre X vezes uma constante qualquer. E isso, gente, 1 sobre X, é uma função que é uma hipérbole. Tá certo? À medida que o x aumenta aí, o y vai diminuir, mas não é de forma linear, né? Então, se por exemplo, 1/2, depois 1/4, 1/6, e aí vai. O gráfico de uma hipérbole é representado ali na nossa figura pela letra A. Repara que se você aumenta o P, o I vai diminuindo, tá certo? A imagem diminui com o afastamento do objeto da sua caixa de uma maneira hiperbólica, tá bom? Portanto, a resposta do exercício, letra A. Então foi isso, gente. Espero que tenha gostado aí nessa primeira aulinha nossa, né? Sobre essa primeira revisão dos conteúdos de princípios de ótica, tá bom? A aula que vem a gente vai fazer exercícios um pouquinho mais pesados, ainda abordando parte desses conceitos aí, tá certo? E bola para frente. Vamos estudar, rever os exercícios, refazer as listinhas que a gente está deixando lá com vocês. Qualquer dúvida, deixe lá no fórum que a gente tenta responder o mais rápido possível.
tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus.